Qual o lucro de uma casa de 50 metros quadrados? Será que dá dinheiro fazer uma casa pequena assim? Será que de fato vai colocar dinheiro no bolso? Uma das melhores formas para você estar começando a construir casas para venda, será que são casas com valores maiores? 1 milhão, 2, 3? Casas de 500 mil? Casas de 300 mil? Qual casa é melhor você está construindo? Você que está querendo começar nesse mercado? Vou falar aqui neste vídeo também. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir esse vídeo e ativa o sininho também para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal. Combinado? Então vamos lá. Quanto que você consegue lucrar construindo uma casa de 50 metros quadrados? Vou revelar aqui os números para você, mas antes disso vou responder uma outra pergunta que é: Cristiano, qual casa dá mais retorno? Por onde eu devo começar? Qual casa vende mais fácil? Vou te fazer uma pergunta aqui agora. Tem mais pessoas com 1 milhão na conta ou tem mais pessoas com 100 mil na conta? É óbvio que tem mais pessoas com 100 mil na conta. Então, quanto menor o valor do imóvel, mais fácil vai ser de você estar vendendo. E esse mais fácil eu deixo entre aspas. O que eu estou querendo dizer aqui é que vai ter mais pessoas dispostas a comprar esse tipo de produto. Vai ter mais pessoas com poder aquisitivo para comprar esse tipo de produto. Isso não quer dizer que você tem que estar construindo de qualquer jeito em qualquer lugar. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem casas que o pessoal está vendendo a 160, 170 mil e está encalhado. Não vende. Por quê? Porque estruturou de forma errada, fez no local errado e não consegue vender. Inclusive, não estava conseguindo vender com financiamento também. Essas casas estavam ilegíveis para financiamento. E hoje no Brasil, 90% dos imóveis são comprados via financiamento. Ou seja, você tem que ter um imóvel apto a financiamento, senão você perde 90% do mercado. E outro ponto que você tem que levar em consideração é que você tem que construir o produto certo, no lugar certo, com as características certas e ofertar para o público certo, pelo preço certo. Então essa margem de lucro que eu vou trazer aqui para você é quando você segue esse método, esse passo a passo aqui que eu acabei de falar para você. Não é sair construindo no achismo, tá? É sair construindo com estratégia. Então, quanto de lucro dá uma casa de 50 metros quadrados? Tem muita gente que não acredita nos números que eu vou trazer aqui, mas eu mesmo vendo casas de 50 metros quadrados por 350 mil reais. Então, o que eu estou falando aqui não é nada fora da realidade. Isso você tem que entender a tua região, fazer um estudo de mercado, um estudo de viabilidade, para você entender aonde você pode estar construindo esse tipo de casa, beleza? Então vamos lá para o preço do terreno. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu estou trazendo o valor do terreno a 80 mil reais. Eu sei, algumas pessoas já estão falando: Cristiano, aqui na minha cidade não se encontra terreno de 80 mil reais. Mas você pode estar fracionando o terreno. Então, por exemplo, imagina que você tem um terreno por 160 mil. Se você dividir em dois, dá 80 mil por unidade. Essas casas que eu vendo por 350 mil reais, nós estamos fracionando o terreno em 4 partes. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, o terreno que nós estamos fazendo é 200 mil reais. Então eu divido o terreno em 4, o terreno me custa 50 mil reais por unidade. Então algumas pessoas têm que abrir um pouquinho a mentalidade e buscar entender a fundo. Como assim terreno de 50 mil? Como assim 35 mil o valor do terreno? Nós temos unidades aí que a fração custa 35 mil. Outras 50 mil, 80 mil, 100 mil. Então você precisa... talvez você já tenha a mentalidade aberta, mas muitas pessoas precisam analisar o contexto como um todo, analisar vários cenários, analisar como assim aquele cara está fazendo uma casa e o terreno custa 50 mil. Como assim? Na maioria das regiões o terreno é 150, 200, 300 mil. Como que ele consegue um terreno a 50 mil, 80 mil? Então é se questionar, é buscar entender como que aquela pessoa que já está no ponto B está fazendo, como que ela está fazendo, por que ela está falando isso, o que ela sabe que eu não sei. Então você tem que estar se questionando. Não vier, isso aí não funciona. Eu tenho muitos comentários no Instagram, no YouTube: isso é mentira, isso aí não funciona, não encontra terreno de 80, 50 mil. Mas tu não entendeu o jogo, não entendeu as regras do jogo e está julgando. É por isso que algumas pessoas não vão para frente, elas não se questionam, elas não se perguntam, elas não fazem questionamento, simplesmente vão no modo flow, simplesmente ficam olhando para a bolha delas, para o conhecimento delas, para aquilo que elas acham que é, e acabam não abrindo a mente
para entender de fato como que o mundo funciona e como que funcionam as regras desse jogo da construção e venda de casa. Mas eu acredito que pelo fato de você estar nesse vídeo até aqui, você não é uma dessas pessoas aí. E se for também, tô nem aí. Tô nem aí. Eu estou aqui passando o conhecimento para aquelas pessoas que querem, de fato, mudar a vida delas. Nesse exemplo aqui eu vou trazer o custo da construção, tá? Nesse exemplo aqui é 120 mil reais e esses números que eu trago aqui são baseados no meu custo, baseado em custos dos meus alunos, então não são custos que eu tiro do além, tá? Óbvio que você tem que calcular aí na tua região também quanto que vai custar, mas essa é uma média aí para você ter uma ideia de quanto que vai custar uma casa de 50 metros quadrados. Então, de construção aqui nesse exemplo nós temos 120 mil reais. Cristiano, mas o que está incluso nesses 120 mil reais? Está incluso tudo exceto despesas de alavancagem, caso você vai ter nesse negócio, comissão do corretor não está junto, e imposto de venda não está junto também. O exemplo de tributação aqui eu vou trazer na pessoa física, você construindo aí uma casa num período de 5 anos e vendendo no período de 5 anos, beleza? Então é para você de fato que está querendo começar nesse mercado, está querendo fazer a primeira casa. Então nós temos aqui o valor do terreno 80 mil, construção 120 mil, nós temos aqui um custo total de 200 mil reais. E agora nós vamos aplicar um markup de 50%. O que é esse markup, Cristiano? É a precificação de venda. Quando você faz o estudo de mercado, você entende por quanto o público está disposto a pagar por esse produto. E nesse exemplo aqui, esse público está disposto a pagar 300 mil reais. Tem uma outra região, talvez ele está disposto a pagar 280, outra 320, mas esse exemplo aqui, 300 mil reais. Ou seja, a cada 100 mil de custo, você adiciona 50 mil de lucro bruto. O bom é você estar encontrando aí produtos com markup de 40% a 50%. Abaixo de 40% já não é tão interessante assim, porque a margem fica muito apertada. E óbvio que não é você sair construindo por aí qualquer produto em qualquer região e colocar um markup de 50 e sair vendendo, não é. Você tem que fazer o estudo de mercado para entender se o público vai pagar de fato por esse preço que você está colocando no mercado. Tudo isso você consegue descobrir lá no comecinho, antes mesmo de você comprar o terreno, antes de contratar mão de obra, antes de fazer qualquer coisa, você já consegue descobrir isso através do estudo de mercado. Então nós temos aqui um preço de venda e vamos trabalhar aqui com a comissão do corretor de 15 mil reais, tá? Essa comissão aqui é uma média nacional, tem algumas regiões que cobram 4%, outras 6%, vou pegar uma média aqui de 5%. Então 5% sobre 300 mil, 15 mil reais de comissão para o corretor. Passar um macetezinho aqui para você não deixar dinheiro na mesa, não pagar mais imposto do que você deveria estar pagando, que é o que? Você precisa pegar nota do corretor. Esses 15 mil aí você precisa comprovar custo, porque senão você vai pagar 15% em cima de um lucro que você não teve. Eu até vou fazer uma conta aqui contigo. Fiz a conta aqui, ó. Se você pegar esses 15 mil reais vezes 15%, você vai estar pagando R$ 2.250 a mais de imposto. Por esse detalhe aqui, que eu já vi várias pessoas cometendo esse erro. Então, a comissão do corretor é despesa. Você pega a nota e consegue comprovar ali com a Receita Federal que você teve essa despesa de 15 mil e aí você não precisa pagar esses 2.250 deste exemplo aqui que eu estou dando. Fechou? Então olha só quanto de dinheiro você vai colocar mais no teu bolso por não cometer esse erro muito simples, mas que muitas pessoas cometem esse erro. Então já com essa dica aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo e ativa o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar aí no canal, tá bom? Então nós temos aqui o imposto de venda de 13 mil reais, que é 15% sobre o lucro tributável. Como que você vai chegar aí no lucro tributável para você chegar no lucro líquido? Porque você tem que encontrar um lucro tributável para fazer a conta certa. Tá? Então essa despesa aí do corretor, você vai colocar como custo. E se você tem também despesas com financiamento, você coloca essas despesas do financiamento como custo da construção também. Mas nesse exemplo aqui, nós não vamos colocar
as despesas do financiamento, porque nesse exemplo não está sendo feito com financiamento esta casa, beleza? Então o cálculo funciona assim: nós vamos pegar os 300 mil, que é o valor de venda, nós vamos pegar aqui os 120 mil, que é o custo da construção, e nós vamos pegar aqui menos os 80 mil, que é o custo do terreno. E lembra que eu falei que você tem que pegar a nota do corretor? Então nós vamos pegar a nota do corretor aqui, que é 15 mil reais. Então vou pegar aqui menos 15 mil. Eu tenho um lucro tributável aqui de 85 mil reais. Agora, em cima desses 85 mil, que é o lucro tributável, eu vou fazer vezes 15%. Eu vou ter o imposto aqui de 12.750. 12.750, esse é o imposto que eu tenho que pagar para a Receita Federal. Então, se eu vou pegar aqui 12.750, eu vou ter um lucro líquido aqui de R$ 72.250. Esse é o lucro que você pode ter construindo uma casa para venda utilizando uma estratégia correta de estudo de mercado e estudo de viabilidade. Então você pode ter esse lucro em uma única casa para a venda. E aí, se você for fazer um estudo de mercado e conseguir um markup menor, no pior cenário aí você vai trabalhar com 50 mil de lucro em cada casa dessa. Se você for fazer aí 4 casas dessa por ano, estamos falando de 200 mil reais de lucro por ano. Se você pegar aqui 200 mil dividido por 12, estamos falando aqui de mais de 16 mil reais de renda por mês, construindo 4 casinhas de 50 metros quadrados por ano. E aí, tá bom para você? 4 casinhas de 50 metros quadrados por ano ou não? Tá bom, né? Você tá doido? 200 mil, mais de 16 mil reais é muita grana. Mas você pode escalar, você pode chegar em 500 mil, 600 mil, 1 milhão de lucro por ano construindo casas para venda. Se você quer entender mais sobre esse mercado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algo para você. Então vai ali na descrição, lê o que está ali e aproveita essa oportunidade que eu estou te dando para você entrar de cabeça nesse mercado e lucrar muito. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.